interagindo com esse Manhã Cidade porque a Carteira Nacional de Habilitação é um documento fundamental para que o motorista seja autorizado a guiar, para dirigir, né? Mas se cometer alguma infração de trânsito, está sujeito a penalidades. Beleza. Mas onde é que a gente entra agora? Tem a cassação da CNH e a suspensão da CNH. Qual é a diferença e o que cada infração causa, né, nessas duas penalidades? Ei, Ana Rebeca Passos, já teve a sua carteirinha cassada, né, ou suspensa alguma vez? Porque você dirige muito bem. Bom dia. Graças a Deus, não. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que acompanham Manhã Cidade, até porque eu batalhei bastante para conseguir esse meu direito de dirigir, né? Então, ter consciência, não é, do esforço que foi feito para ter um direito. Então, se eu preciso dirigir de forma regular, dentro da lei, respeitando as leis de trânsito, eu tenho que ter a minha habilitação em dia. E aí, quando você infringe, né, a lei de trânsito, você pode passar por essas duas penalidades, sofrer essas duas penalidades, ou ter a sua carteira de habilitação suspensa ou cassada. E aí, nas duas situações, não é nada bom para o motorista, tá? Porque se você vier a cometer a infração de novo, não estando de posse desse documento, pode piorar a sua situação. Então, a gente vai entender agora, junto com um especialista em trânsito, o que difere dessas duas situações, ter a habilitação suspensa ou cassada, porque aumenta a sua penalidade. Vamos entender. Gleidson Mendes, especialista em trânsito. A gente fala um pouquinho, não é, Gleidson, sobre a CNH. E existem duas situações: suspensão e cassação desse documento. Então, vamos explicar para o ouvinte, não é, qual a diferença destas duas penalidades para o motorista. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Essas são duas penalidades existentes no Código de Trânsito Brasileiro, né, que são aplicadas, né, como consequência da prática de irregularidades no trânsito. A suspensão do direito de dirigir, por exemplo, é uma espécie de proibição temporária daquele condutor conduzir o veículo. Ela ocorre, por exemplo, quando o condutor ele comete infrações e a pontuação decorrente daquelas infrações cometidas, elas vão sendo somadas, vão se acumulando, e o condutor alcança um total de 20, 30 ou 40 pontos no prontuário no período de 12 meses. Essa questão dos 20, 30 ou 40 depende da quantidade de infrações gravíssimas que ele cometeu no período. Duas ou mais gravíssimas, suspende com 20, uma gravíssima e outras infrações de outras naturezas suspende com 30, e nenhuma infração gravíssima, mas várias outras infrações graves, médias, leves, suspende com 40. Então ele pode pegar, nesse caso, Ana, de 6 meses até 12 meses de suspensão. E tem aqueles casos em que ele comete uma infração específica, independentemente da pontuação, a lei já prevê a aplicação da suspensão. Casos comuns: falta de capacete, transporte de criança menor de 10 anos de idade, excesso de velocidade em mais de 50% além do permitido, alcoolemia. São situações em que, independentemente da pontuação, cometer qualquer irregularidade dessas gera suspensão do direito de dirigir. Vamos imaginar que um condutor foi flagrado conduzindo sem capacete. Ele pode pegar de 2 a 8 meses de suspensão. Pegou 2 meses, cumpriu o prazo, faz curso de reciclagem, prova no Detran e tem o seu direito de dirigir de volta, com a mesma categoria de antes e a mesma validade de antes. A cassação já é uma punição bem mais severa. Ela ocorre em 3 casos. A primeira é se o condutor estiver com o direito de dirigir suspenso e for flagrado dirigindo. Nesse caso, ele vai ser autuado, é uma multa que custa R$ 880 e tem como consequência a cassação da CNH. A segunda hipótese é se ele for condenado judicialmente por delito de trânsito, e a terceira possibilidade é se ele for reincidente no cometimento de algumas infrações no período de 12 meses, como, por exemplo, dirigir veículo de categoria diferente, alcoolemia, disputar racha, fazer manobra perigosa. Se ele for flagrado 2 vezes cometendo essas infrações no período de 12 meses, imagina, agora na Semana Santa o condutor foi lá flagrado conduzindo sob influência de álcool. E aí no meio do ano, aí no São João, novamente foi flagrado dirigindo sob influência de álcool. Então a reincidência no cometimento dessa infração
ela gera a cassação da CNH. A cassação, nesse caso, é por um período de 2 anos. Depois de 2 anos, para ele se reabilitar, ele precisa passar por parte do processo de habilitação novamente. Seriam os exames necessários à habilitação, exame médico, avaliação psicológica. Se ele tiver categoria CDE, vai fazer exame toxicológico também, fazer exame teórico e prova prática na categoria para a qual ele estava habilitado. Vale lembrar que tanto nos casos de suspensão do direito de dirigir quanto de cassação da CNH, existe direito de defesa, de recurso, até que seja aplicada a punição ao final. E uma observação, Ana, que é uma dúvida muito comum de alguns condutores, que é em relação à permissão para dirigir. No caso da permissão para dirigir, ocorre a perda da habilitação provisória, a famosa PPD, se o condutor comete uma infração de natureza grave, gravíssima e reincidente em infrações médias nos 12 meses de validade do documento. Então, nesse caso, é aplicado como consequência da penalidade de multa, a consequência é a perda da permissão para dirigir, obrigando essa pessoa a reiniciar todo o processo de habilitação. Entendi. Então, Gleidson, no mais, o motorista realmente conduzir o seu veículo, né, com sabedoria, respeitar as leis de trânsito. A gente sempre bate nessa tecla aqui em relação a isso, para que você não venha a perder o seu direito de realmente dirigir, já que o processo de conseguir a CNH não é fácil, né, Gleidson? Exatamente. Respeitar as leis de trânsito é importante porque garante a segurança de todos nós, né? O trânsito é um direito coletivo, o trânsito segura um direito coletivo e todas as pessoas, principalmente os condutores, né, que são os principais atores aí nesse processo de segurança, digamos assim, nesse contexto que a gente está abordando, tem que ter muito cuidado, né? E até porque existem algumas infrações, né, Ana, que são comuns. Se a gente pega um carro aqui e dá uma volta em Caruaru, muito provavelmente a gente vai identificar esse tipo de situação, principalmente relacionada a capacete, transporte de criança menor de 10 anos. Lamentavelmente são situações comuns e que trazem como consequência a suspensão do direito de dirigir, como nós mencionamos, além do risco que está sendo criado, que é absolutamente desnecessário e que pode perfeitamente ser evitado para garantir a segurança de todos nós. Muito bem. Gleidson Mendes, especialista em trânsito, obrigada pelas informações. Bom dia. Bom dia. Pronto, estão aí as orientações, só relembrando, a suspensão é temporária e na maioria dos casos está relacionada ao acúmulo de pontos, enquanto a cassação é uma punição mais rigorosa aplicada em situações mais graves. Seja um motorista correto, né? E aí não venha a perder o seu direito de dirigir, nem ter o documento suspenso, nem cassado, e tá tudo certo. Renata. Obrigada, Ana. 9h41 aqui no seu WhatsApp.